O pessoal não vem mesmo? Ou... Hoje mais cedo tinha pouquíssima gente. A dona Cleo, a filha dela, a Suzy, o Marcos Bonato, a Marli e a... Não é Cláudia. Não é Cláudia o nome dela. Qual é o nome dela? Que ela ajuda no infantil 3 ou 4. A Daniele. Não. A senhora Gláucia. Gláucia. Só essas pessoas que estavam. A Janete e a Evelyn? Não. A Evelyn estava. A Janete não estava. A Janaína não. A Daniele. Daniele não. Não. Estava também aqui ajuda no primeiro ano. A Fernanda não estava. A Milena e a Fernanda. A Milena estava. Aham. Quando estiver começando, eu vou lá ver, porque pode ser que esquecer, né? Tá. A gente tinha perdido o ritmo. Tá ok. Essa aula de hoje, na verdade, é mais uma recapitulatio, mais uma recapitulação do que qualquer outra coisa. E com a ideia de mostrar para os senhores o porquê dessas aulas, o para que dessas aulas, o de onde saem essas aulas, né, de catequese básica. Antes de mais nada, o porquê a necessidade de uma catequese básica? Porque o que deveríamos ter aprendido em casa com os nossos pais e nas catequeses das nossas paróquias é extremamente falido. Infelizmente, grande maioria de nós não tivemos a oportunidade de receber uma boa catequese em casa dos nossos pais, até porque a maioria dos nossos pais não receberam uma boa catequese, e nas paróquias os próprios catequistas tampouco recebem uma boa formação para passar aos seus catequizandos. Por diversas razões que não quero entrar nesse mérito, infelizmente os catequistas não passam uma boa catequese para os catequizandos, sejam aqueles de primeira comunhão, sejam aqueles de crisma, infelizmente não recebem e nem nós tivemos a oportunidade de receber. Né? Então, a razão principal desse curso de catequese é exatamente esta: dar-nos fundamentos sobre a nossa fé. Porque, assim como a gramática serve para começar a vida intelectual, né? E sem a gramática nós não conseguimos galgar a nenhum outro nível mais profundo, seja em uma simples interpretação textual objetiva, seja em, sei lá, um livro de metafísica, um livro de filosofia, ou até mesmo um livro de teologia. Sem a doutrina básica da igreja, nós não conseguiremos ter uma sólida vida espiritual, dado que a finalidade de entender o catecismo e entender a doutrina básica da igreja é exatamente esta: ter uma sólida vida espiritual. Primeiramente, antes de mais nada, para nós mesmos e depois para os nossos filhos e os nossos alunos, né? Enfatizo sempre isso, que essas aulas de catequese e as posteriores aulas de vida espiritual, fica à vontade, de vida espiritual, elas devem servir primariamente para nós, para a nossa conversão e para a salvação da nossa alma. Uma vez que entendamos e vivamos isso, será facilíssimo passar isso para os nossos filhos, inclusive para os nossos alunos. E quero mostrar aqui algumas fontes de onde eu venho tirando essas aulas. O primeiro, a minha principal fonte é essa aqui. O Catecismo Maior, o Catecismo Romano, conhecido também como Catecismo Tridentino, o Catecismo de Trento, e tem esses nomes porque ele foi criado a partir do Concílio de Trento, onde esse concílio foi convocado para combater a revolução
demoníaca protestante. Então, muitos... isso aqui não foi criado para os leigos, tá bom? Por incrível que pareça... Quando foi criado, né? Quando foi criado para que nos seminários se estudasse isso. Porque o problema estava nos seminários e nas congregações religiosas. Ok? O povo estava mó tranquilo. O único problema eram os maus pastores. Quando os maus pastores chegavam nas paróquias, ainda que muitos ficassem firmes na fé, boa parte deixava-se ir pelos maus pastores. Então, foi criado esse catecismo, que é muito sólido, extremamente denso, entretanto, muito objetivo para falar sobre a doutrina católica. E o catecismo, no final. Bom, depois eu também utilizo esse catecismo aqui, que é o Catecismo Maior de São Pio X, que ele é fantástico, perfeito para a iniciação cristã, para as crianças que vão fazer sua primeira comunhão, que se preparam para a crisma, para jovens, para recém-conversos, neófitos, sei lá, aqueles que querem conhecer algo da igreja, aqueles que não conhecem nada e estão começando uma via de santidade. Perfeito. Por quê? Porque São Pio X, autor desse catecismo, ele elabora esse catecismo tendo como base o catecismo romano, o catecismo de Trento. Só que ele elabora o catecismo em forma de resumo e de perguntas e respostas. Então ele começa: sois cristão? Sim, sou pela graça de Deus. Isso toda a catequese sabia. Essas perguntas e respostas de memória. Okay? Conheço alguns lugares onde se vive a liturgia tradicional que se utiliza somente esse catecismo. E esse catecismo acho que tem 300 e poucas perguntas. Deixa eu só confirmar aqui. Não. É exatamente o contrário. Tem aproximadamente 150 perguntas. E as crianças têm que memorizar metade para passar ao segundo nível de catequese para crisma. Segundo nível de catequese para crisma. Uma vez que não memorizou, infelizmente vai ter que repetir o ano. Repetir a formação. Né? Porque são coisas extremamente básicas. Sois cristão? Sim, sou pela graça de Deus. E olha só como ele concatena a próxima pergunta. Por que dizeis pela graça de Deus? Já entra na catequese de teologia da graça. Digo pela graça de Deus, eis a resposta, porque o ser cristão é um dom de Deus. Não é um mérito meu. É uma dádiva, né? Inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. É a resposta. Jaqueline Santos. Jaque Santos. Né? Bom dia. Cadê ela? Não sei se saiu. Será que eu aceitei? Aí não sei se deu certo. Acho que caiu. Eu tentei aceitar aqui e caiu. Mas para ligar outra vez? Bom, e a próxima pergunta? E quem é verdadeiramente cristão? O verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece os legítimos pastores da igreja. O que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Me diga se isso não é digno de uma criança de 7 anos. Seus alunos. Pedir para ela chamar de novo. Ela acabou de entrar. Bom dia, bem-vinda. A senhora está me ouvindo? Ah, tá. Tudo bem? Sou o professor Luciano, prazer. Estou falando algumas coisas aqui sobre os fundamentos dessas aulas. Primeiro fundamento, catecismo maior. Catecismo maior não, catecismo romano é a minha principal fonte para essas aulas.
E agora eu estou falando sobre o Catecismo Maior de São Pio X. Estava lendo algumas as perguntas iniciais, as preliminares, mostrando quão simples ele é e quão objetivo, né? Então, esse catecismo é fundamental para a catequese dos infantes. Para nós, catecismo romano. Mas não custa nada começar pelo Catecismo Maior de São Pio X. É importante que todos saibam que faz parte da lista de materiais a partir do segundo ano. Nem eu sabia. Sim, nós estamos utilizando nas aulas especificamente o Catecismo de São Pio X, as Sagradas Escrituras e o Seleto de Orações, por enquanto, que é o devocionário que a gente elegeu para trabalhar o ensino religioso das crianças. Ótimo. Inclusive, eles estão em promoção. Para quem não tem e deseja, está R$100 os dois, na editora Caritatem, eu acho que é, ou na Castela. O Marcos mandou o link. O Marcos mandou o link aí. Só o Catecismo Romano, ele custava, se não me equivoco, R$120, R$130. E agora, os dois estão por R$100. Então, quem quiser aproveitar, como eu aproveitei, eu só tinha em PDF, aproveitei a deixa e comprei-os. E também utilizo bastante esse catecismo aqui, mas para buscar referências bíblicas. Eu gosto mais dele para consultas e referências bíblicas, que ele tem bastante referências, ou referências dos documentos do último concílio, o Vaticano II. Às vezes eu preciso de argumentos... com bases nos documentos? Não, senão que argumentos contemporâneos, porque tem gente que não acredita, nem aceita os documentos perenes da igreja desde 2000 anos, então eu busco algumas referências nesse catecismo, que é a mesma doutrina, só que de uma maneira um pouquinho diferente ele expõe. Eu particularmente prefiro o catecismo romano e o catecismo de São Pio X, porque eles são muito mais objetivos. Ademais desses três, eu utilizo também esse CD de confissões. Na verdade, é o escrito do CD das confissões. A senhora poderia passar o PDF para o pessoal? Ou o áudio? O áudio, eu tenho o link do áudio. Tá. E aí eu vou passar para todos ter acesso às aulas em áudio. O conteúdo dessa apostila aí é a aula. Exatamente. Exatamente as aulas. Foi transcrito. Eu particularmente gosto mais do PDF, porque os áudios eles são bem difíceis de entender. Pelo menos os áudios que eu ouvi. As aulas, eles têm uns ruídos. Meio longe, assim, né? Como se fosse um gravador longe, assim. Então, mas eu preferi ler, porque eu gosto de anotar também, né? Eu me concentro mais se eu leio do que se eu ouço. Me ajuda melhor. Que, na verdade, isso aqui é o ápice da nossa formação. É a finalidade primeira, né? Quando a Dona Vera me convidou para dar essa formação, ela me pediu que eu desse a formação sobre isso. Só que eu falei, Dona Vera, eu acho que precisamos de bases anteriores a isto. Então, vamos pegar desde o princípio e terminamos com ele, porque isso tudo, na verdade, são preliminares de uma outra formação, que é a construção da vida espiritual, como a Dona Vera como a Dona Vera costuma falar, a construção de um edifício espiritual sólido. Só que não se constrói um edifício sem base, ok? A vida espiritual é um edifício, só que as bases é a doutrina. A base desse edifício é a doutrina. Sem a doutrina, fica difícil construir meu edifício. Até construo, mas ele pode ruir de uma maneira muito fácil. Dou-lhes um exemplo. Eu sei que eu devo viver em graça, porque eu aprendi na aula da Vera que a graça é o princípio da vida espiritual. A graça é a minha amizade com Deus. Não uma amizade subjetiva, uma amizade objetiva. É a inabitação trinitária em minha alma. Isso é a graça. É Cristo
que vem viver em minha alma. Estamos de acordo. Só que acorda um domingo frio, gostoso, de ficar na cama, e eu decido não ir para a missa. Ai, hoje não. Já vai ter missa quarta-feira no colégio. Eu vou para a missa no colégio. Próximo domingo vai estar um pouquinho mais quente. Eu vou para a missa próximo domingo. Qual a falha aí? Entender a vida espiritual? Não. Você entende algo muito anterior à vida espiritual. Você entende os mandamentos da igreja. Você entende os 10 mandamentos. Guardar domingo e dias de preceito é um mandamento. Se eu não o cumpro, porque eu não quero, eu peco gravemente. Logo, perco a graça. Deus já não habita mais em mim, senão que minha alma passa a pertencer a Satanás. Então, existem alguns conceitos prévios que necessitam estar muito bem solidificados para começar a entender e vivenciar essa coisa da vida espiritual, ou até mesmo das vias que escolhamos, né? São inúmeras que os santos trilharam. Ainda que exista basicamente uma só linha, né? Os modos de se traçar essa via são inúmeros. Então, sei lá, eu escolho a via de Santa Teresinha, a pequena via, né? Eu escolho a via da Santa Teresona, a Teresa de Ávila, a via do Castelo. Então, eu preciso, antes de mais nada, saber em que eu creio, o credo, que é a primeira parte do catecismo. Eu preciso entender os mandamentos. E eu preciso também saber o que é a oração a partir do Pai Nosso. Porque a vida espiritual é exatamente isso. É a minha intimidade com Deus na vida de oração que emana para todo o resto da minha vida e todas as minhas ações. E aí entra toda uma parte moral e etc. e tal. Mas, antes de tudo isso, é necessário uma catequese básica. E os nossos alunos, eles devem ter essa catequese básica. E como já estamos falando há um tempo, nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Primeiramente, nós não amamos aquilo que não conhecemos. Quem diz isso é Santo Agostinho. E depois nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Isso é um passo lógico simples, né? Então, dado que fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus, correspondendo à nossa vocação pessoal aqui nessa terra, e, posteriormente, sermos felizes com Ele no céu, eu preciso saber qual meio que eu devo conhecê-lo. A doutrina. Como amá-lo? Obedecendo. Quem me ama, obedece meus mandamentos. Né? E então, a partir disso, construir a minha vocação aqui nessa terra e ter a oportunidade de ser herdeiro do paraíso por meio da graça. Vou fazer um pequeno resumo daquilo que vimos até então nas aulas anteriores. Tivemos 9 aulas até então. Primeira aula tratei do amor de Deus, e que ele não somente ama o homem, senão que ele é o amor. Deus caritas est, diz São João. Ele é o amor. E dado esse amor, ele cria todas as coisas por amor. Através do Santo Espírito, através da palavra e através da sua força. Então, ele vai criar todo o universo com toda essa beleza por simples amor. Porque Deus poderia ser o que é sem precisar de criar absolutamente nada.
A criação não acrescenta nada à sua glória. O sangue dos mártires não acrescenta nada à glória de Deus. Não há nada que se faça nesse mundo que acrescente alguma coisa à glória de Deus. Mas mesmo assim, ele cria tudo, inclusive o homem, a maior obra de sua criação, para que o homem possa glorificá-lo. Como assim? Essa glorificação que nós damos a Deus, na verdade, serve muito mais para a criatura do que para o Criador. É uma maneira de reconhecer a Deus como Deus e nós mesmos participarmos da sua glória, da sua vida divina. Então, Deus cria o ser humano com essa finalidade que eu já lhes comentei, de conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, corresponder à sua vocação aqui nessa terra, posteriormente ser feliz com ele no céu. E é interessante que Deus cria o homem perfeito, intacto, sem mácula, nem pecado, nem absolutamente nada que pudesse perverter o homem em si mesmo. O homem não tinha tendências ao mal. O homem era íntegro, o homem não morria, o homem tinha conhecimento infuso. O homem falava com Deus. Deus caminhava com Adão e Eva no jardim do Éden. Como dizia um sacerdote amigo meu, Adão e Eva se prostravam diante de Deus, literalmente, para cantar as laudes. De manhã Deus ia estar com eles, e de tarde a mesma coisa. É o que nós vemos no Gênesis. Tanto é que, quando o homem peca, e Deus vai visitá-lo, no atardecer, o homem se esconde. Já não quer mais estar junto ao seu pai. O homem foi criado para ser filho de Deus e participar da sua natureza divina. Adão e Eva tinham isso. Eva tinha as mesmas características de Nossa Senhora e ainda tinha mais privilégios do que Nossa Senhora, em termos de natureza. Em termos de natureza criada. Nossa Senhora, ela recebeu mais privilégios por causa dos méritos de Nosso Senhor. Porque ela foi criada para ser mãe do Redentor e gerar, e a sua carne ser a carne do Redentor. Mas Eva, por puro dom de Deus, simplesmente foi criada perfeita, imaculada também. As duas únicas mulheres no mundo que foram criadas imaculadas, Eva e Nossa Senhora. Por isso que o demônio, a primeira coisa que fez foi tentá-la, porque ele já sabia de que de uma mulher iria nascer aquele que iria glorificar a humanidade. Então ele vai primeiro tentá-la e consegue colocá-la à perdição. Isso se chama pecado, que é exatamente a desobediência a Deus. Desobedecer a Deus sabidamente. Né? Tanto é que, para que uma coisa seja pecado, agora eu me refiro aos pecados graves, é necessário 3 pilares básicos. Conhecimento de causa. Eu sei que aquela coisa é errada. Livre vontade. Eu vou lá, sabendo que é errado, eu faço. Não estou sendo forçado por ninguém. E terceira coisa, matéria grave. Porque o pecado não está na coisa em si. Isso Santo Agostinho vai falar de uma maneira muito bela. O pecado não está na coisa em si. Dou-lhes um exemplo. 3 situações com o mesmo ato. O ato sexual. Um deles é pecaminoso, 2 deles não. O ato sexual entre um casal perfeitamente casados na Santa Igreja, se unem em santo amor, abertos à vida para gerar filhos para Deus. Muito pelo contrário, é um ato de glorificação a Deus.
Segundo caso, uma moça que é abusada sexualmente. Ela não peca. Mesmo que ela não esteja unida em matrimônio, mesmo que o ato seja pecaminoso, digamos assim, porque não é o esposo dela, mas ela não tem livre vontade, ela está sendo forçada a tal. E um terceiro ato, uma pessoa, seja homem ou mulher, sabendo de que é um ato pecaminoso, é contra o sexto mandamento, tem livre vontade, vai lá, faz, peca. Se fôssemos um juiz para dar uma sentença de imediato e olhasse assim, não, você uniu em Santo Amor, está salva. Você foi abusada, está salva. Você quis fazer, está condenada. Seria basicamente isso, num juízo nu e cru, humanamente falando. Porque o pecado não está no ato em si, senão que em todas essas circunstâncias. Por que Adão e Eva não podiam comer do fruto? Porque Deus não queria. E o pecado é exatamente essa desobediência à vontade de Deus. Por causa disso, padecemos a morte, padecemos as doenças, padecemos tudo o que padecemos, especialmente a concupiscência da carne. Especialmente a concupiscência da carne. Que é a tendência que há em nós, por causa do pecado original, de fazer o mal. Falei também um pouquinho do que era a graça e era exatamente o ponto que é de contrapartida ao pecado. O pecado veio trazer morte ao homem, a graça veio dar-lhe a vida, né? E vimos como belo São João coloca em seu prólogo, falando sobre a luz que o mundo não compreendeu. O verbo que é Deus, e o verbo estava junto a Deus, e o verbo é essa luz, e as trevas o mundo não a compreende. Entretanto, todo aquele que aceita e obedece tem a potestade, tem o poder de se tornar filho de Deus. Eis a graça. O poder de ser outro Deus, não como Adão ou como Eva tentaram ser, não como Lúcifer quis ser, mas como Deus o quer. Participantes de sua natureza divina e herdeiros do paraíso. Então, a graça dada por nosso Senhor Jesus Cristo, graças aos méritos da sua vida, morte, paixão e ressurreição, é dar-nos a oportunidade outra vez de nos tornarmos filhos de Deus, tanto quanto Adão no paraíso. A diferença de nós para Adão é que a cicatriz do pecado original permanece em nós, as coisas que são apagadas são as culpas e as nossas penas. E temos a oportunidade de outra vez sermos chamados filhos de Deus. E de fato o somos. São Paulo ele é bastante redundante nisso, né? Somos chamados filhos de Deus e não só chamados, o somos de verdade. Filhos de Deus e herdeiros do paraíso por causa da graça. Quando recebemos essa graça? No batismo. Quando uma criança nasce, quando a Verônica nascer, a alma dela, antes do batismo, pertence a Satanás. É de potestade dele. Porque nessa alma reina o pecado. Mesmo que ela não tenha tido vontade de pecar. É por pura genética espiritual. Ela também é filha de Eva. Ela também é filha de Adão. E essa genética espiritual permanecerá no homem até o fim dos tempos. Até o último homem que nascer, nascerá como pertença de Satanás.
Mas, por causa da graça, Deus deu à igreja os instrumentos necessários para tirar o homem dessa morte e passá-lo à vida. Simplesmente pelo batismo. Simplesmente por derramar água na cabeça de qualquer pessoa, seja criança, seja adulto, até mesmo velho, e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como dizia o Padre Tony, bum! Ele que era militar, né? Bum! Toda aquela treva que existia dentro dessa alma pequenina e inocente, me refiro às crianças, passa a ser luz. E se essa criança morre naquele exato momento, até mesmo um adulto se morre no exato momento após o seu batismo, vai para o céu nem de jato, de foguete. Então, nos é dada a graça no batismo. Entretanto, por tristeza, podemos perdê-la a causa do pecado grave, a causa do pecado mortal. O pecado mortal se baseia em atos graves contra a lei divina ou a lei da igreja. Por exemplo, visitar ou compartilhar com outras denominações religiosas, como budismo, espiritismo, candomblé, ou até mesmo coisas esotéricas, como horóscopo, né? As coisas de umbanda. Tudo isso fere qual mandamento? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma vez que, mas eu gosto tanto desses meus amigos que vão ali na Conscienciologia, tão legal, me sinto tão bem, tão em paz. Saio tão leve. Algumas práticas de meditação também, que são condenadas justamente porque não levam simplesmente a pessoa a um estado natural de consciência. Senão que, por trás de tudo isso, existe uma adoração a alguma coisa. Seja o demônio propriamente, como Exu, Orixá, ou seja lá o que for, dentro da Umbanda, seja a própria consciência na Conscienciologia ou coisas que ferem diretamente a doutrina católica, como o protestantismo. Então quer dizer que eu não posso visitar e com os meus amigos no culto? Não. Por quê? Porque eles não professam a fé no mesmo Deus que nós. O nosso Deus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato. Virgem Maria. O nosso Deus, ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. O nosso Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O nosso Deus fundou a sua igreja. O nosso Deus se faz presente na Eucaristia. O nosso Deus se faz presente no sacerdote. O nosso Deus é bastante diferente daquilo que os protestantes acreditam. Por mais que, entre aspas, tenhamos semelhanças, as divergências são muito maiores. Muito maiores. A única semelhança que nós temos é que eles, de alguma maneira, se embasam na Bíblia. Mas mesmo assim, de uma maneira deturpada. Então, tudo isso me leva a pecar contra o primeiro mandamento. Gravemente, porque eu estou ferindo a doutrina de maneira grave. Grave. Né? Falei também sobre os sacramentos.
Os sacramentos que são sinais visíveis da graça de Deus, tangíveis, palpáveis, mas também eficazes. Eficazes, né? A dona Janete comentava comigo, né, que os missionários tiveram que sair em missão agora há pouco, sair para fora do Brasil mesmo, e o superior deles disse: vocês, por causa da missão, vocês vão ter que tomar a vacina, e eu vou dar uma bênção para vocês, vou fazer um exorcismo aqui, e muitas almas precisam ser salvas, e vocês precisam se colocar na boca do leão. Quem obedece nunca erra. O pessoal tomou a vacina, recebeu a bênção, recebeu o exorcismo, e saíram em missão. Pode ser que aconteça alguma coisa com eles? Pode. Pode ser que essa bênção e esse exorcismo não seja eficaz? Pode. Por isso são sacramentais. O sacramental depende da fé de quem faz e da fé de quem recebe. O sacramento não. O sacramento não depende da fé de quem faz, o sacerdote, e não depende da fé de quem recebe, os pais e padrinhos. Então, se no batismo eu tenho pais amaziados, padrinhos, sei lá, protestantes, e um padre sem fé, a graça age do mesmo jeito e aquela criança se torna filha de Deus. Impressionante o poder da Santa Igreja. Eis a principal diferença entre sacramento e sacramental. Os sacramentos, eles têm poder por eles mesmos. Eles atuam na alma sem precisar de nenhum tipo de agente ou de fé de parte de quem faz, ou de parte de quem recebe. A Eucaristia não deixa de ser Eucaristia porque uma pessoa em pecado mortal está indo ali comungar e um padre que não tem fé na Santíssima Eucaristia está celebrando. Se o padre fala as palavras de maneira correta, segundo as intenções da Santa Igreja, aquele pedaço de pão que será profanado na boca de uma pessoa que está comungando em pecado mortal se torna, de fato, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sacramento é assim. O sacramento é um sinal visível e eficaz da graça de Deus. Ele produz o que significa. Produzir na alma. Exatamente. São as graças sacramentais. Então não depende disso. Por exemplo, quem pode realizar o batismo? Porque para todo sacramento é necessário 3 coisas: ministro, forma e matéria. Melhor dito, ministro, matéria e forma. A matéria do batismo é a água. A forma, aquilo que Nosso Senhor falou, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o ministro do batismo? De maneira ordinária, o sacerdote. Mas qualquer um pode ser. Qualquer um. Um ateu, um ateu. Um budista, um budista. Um muçulmano. Sempre e quando ele cumpra essas 2 coisas, de forma e matéria, e tenha pelo menos a intenção de fazer o que a igreja faz. Você está lá, morrendo, agonizando. Você foi decepado por um caminhão, por um trem. Tá passando, você vê lá um muçulmano passando. Assim, tem um pouquinho d'água aqui, por favor. Me batiza, moço, mas eu não acredito. Vai, miserável. Senão eu vou pro inferno junto contigo. Então, obviamente, aqueles que desejam se batizar se salvam pelo batismo de desejo. Né? Lembra que eu falei que tem 3 tipos de batismo? De sangue, de desejo e o próprio sacramental. Então, qualquer um pode batizar. Inclusive, todas as vezes que eu passo em algum lugar, que eu vejo um acidente, eu fico logo oriçado. Digo, meu Deus, será que essa pessoa vai morrer? Será que ela é batizada?
Por isso que eu sempre ando com medalhinha de Nossa Senhora no meu bolso, no meu carro, no caso, né? Medalhinha de São José. Qualquer coisa você joga por cima da pessoa assim, batendo no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se morrer, pelo menos se salva, né? Não sei. Se for, bom. Se não for, tem oportunidade ali, né? Então, os sacramentos foram confiados à Santa Igreja exatamente para isso, para salvar as almas, dado que a Igreja é o sacramento universal de salvação. É o modo ordinário que Deus colocou e quis no mundo para que as almas se salvassem. Porque assim como ninguém conseguiu se salvar, nem nada terrestre, né, conseguiu se salvar fora da Arca de Noé, lembram da historinha? A gente escuta muito quando criança, a gente gosta muito. Nenhum homem conseguiu se salvar fora da Arca. Tal qual, como diz nosso querido Catecismo Romano, fora da Igreja não há salvação. Tal qual, fora da Arca de Noé, ninguém conseguiu se salvar. Extra ecclesia nulla salus. Ok? Então, e para finalizar, eu entrei um pouquinho sobre o que era a confissão. Eu acho que na próxima aula eu vou falar um pouquinho da minha última aula sobre a confissão e vou já emendar nos mandamentos, porque hoje eu queria, de fato, deixar-nos a par de tudo isso. Faz quase 2 meses, né, que a gente não tem aula. E também tem algumas carinhas novas, tem gente nova aqui na aula online. Então, não sei se tem alguma pergunta, alguma consideração, falo demais. Outra questão da medalhinha de São José, eu não conheço como que é. Ah, não, porque assim, São José é o terror dos demônios, né? Sim. É o título dele. E existe também uma grande devoção a São José da Boa Morte, porque ele foi quem melhor morreu nessa vida. Quem eram as 2 pessoas que estavam ao seu lado? Nosso Senhor e Nossa Senhora. Por isso que tem a devoção a São José da Boa Morte. Então, se eu vejo uma pessoa que está morrendo ali, se eu não tenho a medalhinha Nossa Senhora das Graças, eu vou lá e jogo a medalha de São José, para que dê uma boa morte àquele moribundo, né? Que ele traga ali os anjos, os santos e... É algo pessoal meu. Eu sempre tive o costume de chegar e colocar a medalha na mão, mas para a pessoa se salvar, não dessa forma, muito interessante. Ou se eu tivesse com uma cruz, colocar, falar, vai rezando até chegar no hospital, né? Mas não dessa forma, muito lindo. Eu, no seminário, aprendi isso. Acho que a senhora pode ir, dona Vera. Ou a senhora quer que eu vá? Ah, tá. Bom. Ah, tá. Vou encerrando, então. Mais alguma consideração? Não? Eu peço desculpas às senhoras porque eu tenho que descer lá com as crianças. Então, tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais.